Pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso segundo dia de estágio. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo que foi mandado. Hoje nós vamos falar um pouco mais, mostrar um pouco mais. Vamos falar primeiro sobre o quê? Os equipamentos que se encontram na sala de cirurgia. Quais são esses equipamentos? A mesa cirúrgica, onde o paciente vai ser colocado, vai ser feita aquela cirurgia. A mesa auxiliar, qual que seria essa mesa auxiliar? Onde vai ser colocado um instrumental cirúrgico, que vai ser o quê? A mesa do instrumentador. Tem a mesa do instrumentador e também tem uma outra mesa auxiliar, onde vai colocar o quê? Onde vai colocar a roupa estéreo, o avental estéreo que vai ser utilizado pelo médico, pelo anestesista, pelo profissional que vai estar no momento lá na sala cirúrgica. Vai colocar o que? As compressas estéreis, vai colocar todos os materiais que vão ser utilizados durante a cirurgia. Outro material seria o que também? O banco giratório, que o profissional vai ficar sentado para poder fazer a cirurgia. Vai conter o que? A tela, o monitor multiparamétrico. Como assim multiparamétrico? É um monitor que vai constar todas as medidas, todos os sinais vitais do paciente. Vai conter o quê? O valor da pressão arterial, o valor da frequência cardíaca, da frequência respiratória. Ele vai monitorar a quantidade de saturação do paciente, por isso vai ser colocado o quê? Vai ser colocado aquele oxímetro de pulso no dedo do paciente para monitorar o quê? A saturação, quanto de oxigênio que está chegando nas extremidades, em todo o corpo do paciente, tudo bem? Outro aparelho que se encontra na sala cirúrgica, suporte de soro, onde vai colocar o soro, a bomba de infusão, por quê? Vai receber aquela medicação vasoativa, que vai modificar o vaso, o calibre do vaso. Então tem que ser uma medicação que ela tem que ser o quê? Infundida criteriosamente, na medida certa, na quantidade certa. Então tem que ser por bomba de infusão, por isso ele vai estar no soro. Vai ter o que mais? O bisturi elétrico, com que o médico cirurgião ele vai fazer o que? A dissecção, a abertura do tecido. Lembrando que o bisturi elétrico ele serve tanto para fazer a dissecção, a abertura, quanto também para fazer a coagulação dos vasos. Rompe os vasos durante a cirurgia, porque ele vai estar cortando o tecido, cortando o músculo, corta também os vasos. Então, o bisturi ele vai poder também coagular aquele sangramento para conter, aquele vaso para conter a hemorragia, tudo bem? O que mais que tem? Vai ter o aspirador portátil, onde o médico vai utilizar para aspirar secreção, aspirar algum sangue, algum outro líquido que está naquele local cirúrgico, naquela abertura cirúrgica. Então vai ter que ter um aspirador portátil, vai ter aquela rede de oxigênio. Que oxigênio que vai ter lá? Vai ter ar comprimido, oxigênio, óxido nitroso, que vai auxiliar o quê? Na sedação daquele paciente. Então, tudo relacionado para facilitar a cirurgia. Vai ter o que mais? Um aparelho de anestesia. Que aparelho que é esse? Ele é um aparelho que vai fazer o quê? A mistura dos gases. Ele vai misturar os gases, vai manter, ventilar o paciente, auxiliar na ventilação, vai manter o paciente oxigenado. Então ele vai fazer aquela mistura dos gases e vai funcionar também na oxigenação do paciente, tudo bem? Outro aparelho que tem também lá, desfibrilador cardíaco. É uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia cardíaca, deu alguma intercorrência, vai ter que desfibrilar aquele paciente. Já vai ter o desfibrilador cardíaco, tudo bem? O que mais que vai ter lá? Vai ter equipamentos de videocirurgia, aquelas cirurgias que precisam de ver imagem, uma laparoscopia. Então, tem as cirurgias que são feitas de imagem. Então, vai ter o aparelho que vai ter o quê? Vai ser uma cirurgia por videocirurgia, tudo bem? Lembrando, pessoal, que no bisturi elétrico tem alguns cuidados que os profissionais da enfermagem, os profissionais médicos têm que atentar. Por quê? Porque o bisturi elétrico, se ele não for utilizado como aquela placa dispersora, é uma plaquinha que ela vai ser colocada em contato com a pele do paciente, é um adesivo. Ela vai ser colocada geralmente próximo do local que vai ser operado, mas mais comumente no braço, região do deltoide, região escapular, na panturrilha.
tem que ser colocado em local vascularizado, onde tem o que? Um local com músculo, que é vascularizado. Longe de quê? Longe de proeminências ósseas, o local não pode estar úmido para não interferir no funcionamento dessa placa. Qual que é a função dela? Ela vai receber a energia do bisturi e vai dissipar aquela energia, para não ocasionar queimadura no paciente. Por isso que fala placa dispersora. Então ela vai dissipar aquela energia do bisturi elétrico para prevenir que queime algum tecido, alguma parte do corpo do paciente. E alguns cuidados que nós vamos ter que ter é o quê? A colocação dessa placa, não pode jamais esquecer de colocar essa placa, não pode colocar em local molhado. O paciente tem algum ferimento que está úmido, que vaza alguma secreção, não pode colocar em contato, não pode prestar atenção que é uma paciente mulher que vai ser operada, o cabelo dela está seco, as pontas, mas pode estar com couro cabeludo úmido, tem que ter cuidado, por quê? Porque vai interferir também na eficácia da placa, ela não vai receber totalmente a energia que foi dispersa, que foi recebida pelo bisturi. Então, alguns cuidados que nós auxiliares também vamos ter que ter. É o médico, é o enfermeiro? Não, nós auxiliares e técnicos vamos ter que ter. Esses são os equipamentos mais utilizados na sala de operação, na sala cirúrgica. Pode ter algum equipamento diferenciado? Pode sim, de acordo com cada cirurgia pode ter um equipamento diferenciado. Não vou falar para vocês agora sobre as pinças, porque são muitas e nós vamos ter que falar mais detalhadamente sobre elas. Por quê? Porque vai ter algumas pinças, alguns equipamentos, algumas peças cirúrgicas que elas não vão ser utilizadas em toda a cirurgia. A cirurgia que eu vou fazer uma cesárea não vai ser o mesmo equipamento, a mesma pinça que eu vou utilizar numa cirurgia óssea. Lembre que eu falei para vocês, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, tudo bem? Esses são os equipamentos mais utilizados, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a equipe que compõe o centro cirúrgico. Vamos começar de cima. Os médicos, equipe médica. Quem é que faz parte da equipe médica? O médico cirurgião em si, que vai ser o responsável pelaquela cirurgia, tá? Quem mais? O médico auxiliar ou assistencial. Quem que vai ser esse? Vai ser o médico que vai estar junto com o médico que vai fazer a cirurgia, auxiliando ele no ato cirúrgico e também se precisar, aconteceu alguma intercorrência, o médico passou mal, vai ter o médico assistencial auxiliar que pode tomar o lugar dele. Ele vai tanto auxiliar na cirurgia quanto ficar atento a alguma intercorrência, tudo bem? Quem mais vai participar da cirurgia? O médico anestesista, ele que vai ficar responsável na parte da sedação, na parte da anestesia do paciente, qual que vai ser o local, qual tipo de anestesia, quanto tempo que vai ter que durar aquela anestesia, ele que vai ter que manter o paciente anestesiado durante todo o momento do ato cirúrgico, tá? Lembrando que ele também tem que visitar o paciente antes mesmo da cirurgia, para ver o quê? Se o paciente ele tem capacidade de receber a anestesia, qual tipo de anestesia que vai ser feita, se ele não tem nenhuma patologia, alguma alergia, alguma complicação que complique no ato anestésico. Então ele tem que fazer uma visitinha antes para o paciente para poder saber se não tem nada que contraindique o ato anestésico, o procedimento anestésico, tudo bem? Ele também pode ter o quê? Um auxiliar de anestesista. O que o auxiliar de anestesia vai fazer? O auxiliar de anestesista vai deixar os medicamentos prontos, próximos, separados na mesa, as seringas, as agulhas, a máscara facial para fazer a anestesia inalatória, vai ajudar no posicionamento do paciente, vai receber uma anestesia na RAC, vai posicionar o paciente da maneira corretamente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o instrumentador. O instrumentador, pessoal, ele pode ser tanto da equipe médica quanto da equipe de enfermagem. Quando é que ele vai ser da equipe médica? Quando tem um médico, cirurgião, que ele já tem um instrumentador dele específico. Toda cirurgia que ele vai fazer, ele quer o instrumentador dele. Então, vai compor a equipe médica. Ou da equipe da enfermagem, quando for o quê? Quando já for da unidade, quando for de uma empresa terceirizada. Lembrando que para ser instrumentador, tem que ter o quê? Tem que ter no mínimo uma formação básica, uma formação em auxiliar ou técnico de enfermagem e mais a outra formação como instrumentador. Tem que ter um curso preparatório para ser instrumentador. O que vocês recebem de instrumentador no auxiliar e no técnico não é suficiente. Tem que ter depois um outro curso preparatório, tudo bem?
A função do instrumentador vai ser o quê? Vai ser separar as pinças que vão ser utilizadas naquela cirurgia, vai colocar na mesa auxiliar, colocando o quê? No tempo certo. As pinças, elas não são colocadas de qualquer forma, porque senão o médico ia pedir para ele, me dê uma Kelly, uma curva, dê um afastador. Logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre as pinças. Ele tem que saber toda a sequência. Por quê? Para ele não se confundir na hora que o médico pedir para ele o instrumental, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, por quê? Porque tem os tempos cirúrgicos, tem 4 tempos cirúrgicos, onde é colocado, onde é feito primeiramente a abertura da cirurgia, depois a homeostasia da cirurgia, depois a cirurgia propriamente dita e por final o fechamento. Tem os nomes certos desses 4 tempos e as pinças que serão utilizadas. Então, um instrumentador ele tem que saber os quatro tempos, ele tem que entender um pouquinho de anatomia, ele tem que ter um conhecimento básico da área da enfermagem também, tudo bem? Pessoal, esses são então a equipe médica, lembrando que o instrumentador pode compor a equipe da enfermagem. Que mais que vai ter? Equipe de enfermagem, que vai ser ordenar o serviço, ver como é que tá as funções, vai fazer mais a função administrativa. O enfermeiro supervisor, o que ele vai fazer? Ele vai observar como é que o auxiliar está fazendo, vai tirar as dúvidas, vai dizer, você faz esse cuidado dessa forma, você prepara a sala cirúrgica, a sala operatória de um jeito, ele vai orientando, conduzindo o serviço do auxiliar e do técnico. E o auxiliar e técnico de enfermagem, que vai fazer a função de quê? De circulante de sala. Como assim função de circulante de sala? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a rotina de vocês, a rotina do circulante de sala. Primeiro, antes de começar a cirurgia, o circulante de sala, ele tem que deixar aquela sala operatória preparada, ele tem que preparar, conferir se foi feito a desinfecção, a higiene correta daquela sala, tem que saber o quê? Saber qual é que vai ser a cirurgia. Porque, lembre que eu falei, cada cirurgia tem uma diferença, tem um equipamento diferente, tem um material diferente, então ele tem que conhecer, agora vai ser uma cirurgia, uma cesárea, não, agora vai ser uma cirurgia retirada de vesícula. Então ele tem que saber que tipo de cirurgia. Para quê? Para ele poder preparar a sala, colocar os equipamentos necessários para aquele tipo de cirurgia. Então, primeiramente, ele vai saber a cirurgia, que tipo que vai ser a cirurgia, vai arrumar a sala, colocar a caixa cirúrgica. Que caixa que é essa? É uma caixa que vai conter as pinças, os equipamentos, as pinças específicas para aquela cirurgia. Então ele vai colocar, separar na mesa, separar o avental cirúrgico, ele vai testar os equipamentos da sala cirúrgica, testar o foco se está funcionando, testar o bisturi elétrico se ele está ligando, se está tudo ok, se está a placa dispersora lá, vai testar, que mais? Se o monitor tá ligado, tá funcionando, se não tá em mau contato, se tá tendo o oxigênio, se não tá o cilindro vazio, ele vai ver se não tá faltando nada, se tá tudo certinho para aquela cirurgia. Tá tudo certinho, tá tudo ok, colocou os materiais, colocou as compressas, viu se não tá faltando nada, se não tá faltando nenhuma solução. Ok, vamos ajudar a receber o paciente. Até isso, pessoal. Como é que vai ser a recepção do paciente? O paciente vai chegar da clínica, ou então do pronto-socorro, ou então de algum outro local, de uma transferência de fora. Quem recebe? Quem recebe é o enfermeiro. Mas o auxiliar também, se o enfermeiro estiver ocupado, ele pode muito bem receber aquele paciente. O que ele vai tentar? O paciente chegou, subiu, ele vai deixar numa sala. Às vezes já vai para a sala operatória, às vezes não, às vezes vai para a sala pré-anestésica, onde ele vai esperar até começar a cirurgia. O que a gente vai ter que ver no recebimento do paciente? O paciente está em jejum, tem que observar, porque às vezes, por um descuido, o paciente comeu alguma coisa, o familiar trouxe alguma coisa, já não pode fazer a cirurgia. O paciente está sem roupa, lembrando, o paciente tem que estar totalmente sem calcinha, sem sutiã, sem cueca, sem roupa. Observar se está sem roupa, se tem esmalte nas unhas, tem, não tem, por quê? Lembre, ele vai colocar o oxímetro de pulso, pode o esmaltinho vermelho interferir para o aparelho calcular o quê? O quanto de oxigênio está chegando nas extremidades. Então vai ter que ver se não tem esmalte nas unhas, às vezes vai ver se não está com ardor, se não está com anel, se não está com pulseira, piercing, se não está
com próteses dentárias, lembrando, não pode ter prótese dentária, não pode ter nenhum metal. Por quê? Porque senão vai atrapalhar na interferência daquela placa dispersora na hora de receber o corte com bisturi. Então tem que observar tudo isso. Foi realizada a tricotomia. O que é tricotomia? Se foi aparado os pelos, às vezes vai fazer alguma cirurgia pélvica, às vezes vai fazer alguma cirurgia no tórax, se o paciente é cabeludo, tem que ter realizado o quê? A retirada dos pelos daquele local. Então tem que observar se foi feito. O paciente está bem higienizado, tomou o banho certinho, lavou a região que vai ser operada, paciente não está nervoso, até na parte de acalmar, a gente tem que conversar, ser atencioso com o paciente, a gente tem que receber ele bem, tirar as dúvidas, não tá com dor, não tomou algum medicamento que contraindique o ato cirúrgico. Então a gente vai receber aquele paciente, pegar o prontuário dele, ver se realmente é o prontuário dele, se é o mesmo nome, conferir várias vezes, conferir se realmente é aquela cirurgia que está anotada. Então a gente vai ter que ajudar na recepção do paciente, tá? Paciente tá lá bonitinho, tá pronto, não tem nenhuma intercorrência, nada que contraindique, que atrapalhe, que atrase a cirurgia. Vamos lá para a sala cirúrgica. O auxiliar, ele vai ajudar o quê? Na transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica, para a mesa operatória. Vai fazer o que mais? Vai auxiliar na colocação do decúbito correto. O paciente ele tem que ficar em decúbito dorsal, não, tem que ficar em decúbito ventral. Lembram do decúbito que vocês tiveram aula disso? Tem que ficar em posição ginecológica. Então a gente vai auxiliar no posicionamento do paciente de acordo com a cirurgia que vai ser realizada. O que mais que nós vamos ter que atentar? Nós vamos auxiliar o médico, o cirurgião e o anestesista na colocação do quê? Do avental cirúrgico, tá? Tem isso também. Mas o circulante ele vai auxiliar o médico a vestir o avental cirúrgico, mas a gente vai falar no próximo vídeo sobre isso, porque tem uma forma correta, não pode contaminar, lembrando que o avental é estéril, tá? O que mais o circulante vai fazer? Ele tem que ficar na sala, no momento da cirurgia, ele não pode sair daquela sala de maneira nenhuma, quando que ele vai sair da sala? Aconteceu alguma emergência, tem que chamar o enfermeiro coordenador, aí que ele vai sair. Mas enquanto tiver ocorrendo a cirurgia, é imprescindível que o circulante ele esteja lá dentro da sala operatória, da sala cirúrgica. Por quê? O médico precisou de alguma coisa, pede para o circulante. Precisa repor, precisa pegar algum medicamento, algum equipamento que faltou, o circulante tem que estar lá para auxiliar no momento da cirurgia. Auxiliar o médico anestesista, auxiliar o médico cirurgião, ele tem que estar lá para auxiliar, tá? Acabou a cirurgia, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que contar as compressas que foram utilizadas na hemostasia, na contenção do sangramento, na contenção da hemorragia. Por que ele tem que contar? Porque já é de rotina, de protocolo, tem que ter 10 compressas de gás em cada quitinho. Ele vai ter que contar. Saiu 10? Boa. Saiu 9. Ele vai ter que se preocupar, avisar a equipe, tá faltando uma compressa de gás. Por quê? Já aconteceu o caso, pessoal, de na hora... Por algum engano, por algum motivo, falta de atenção, a compressa ficou dentro do paciente, ele foi fechado. Depois de tempos, ele vai começar a queixar, sentir febre, sentir dores, sentir sinais de infecção, de inflamação, e era o quê? Era compressa de gás, e às vezes passaram anos e o paciente não sabia o que era aquela dor, aquela causa da dor, e era o quê? Uma compressa que ficou lá dentro. Por isso é importante ficar atento, contar, tem que sair 10 compressas de gás lá do ato da cirurgia. Foi pego mais 10, tem que ter 20, tem que ter tá um número redondinho, tudo bem? Tá, deu tudo certo, tirou a compressa de gases, contou as compressas de gases, às vezes até tem que pesar as compressas de gases, para quê? Para o médico saber, ter a noção de quanto de volume de sangue que foi perdido e que precisa repor, tudo bem? Espero que esteja sendo claro para vocês, qualquer coisa dá um toque. Pessoal, o que mais que o circulante vai ter que fazer? Ele auxiliou lá no momento cirúrgico, tudo, acabou a cirurgia, se precisar fazer o curativo, auxiliar, ajudar o médico no curativo daquele local operado, ele vai auxiliar, vai ajudar, tá? Deu tudo certo, o médico terminou a cirurgia, o médico anestesista já conseguiu fazer o paciente já começar a dar uma despertadinha, vai ser passado para a sala de recuperação pós-anestésica, a gente vai falar mais pra frente sobre ela. O que o auxiliar vai fazer? O circulante, ele vai organizar aquela sala.
vai mandar os equipamentos para almoxarifar, para o expurgo, vai mandar para a central de esterilização, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente também. Ele vai limpar aquela sala, vai tirar as roupas sujas, desprezar no hamper, vai deixar tudo organizadinho, vai tirar todo o excesso, tudo que foi utilizado, vai colocar no seu devido local, vai limpar aquela sala, providenciar a desinfecção daquela sala. Então, vocês observem, o circulante, ele faz bastante coisa. É muita coisa, me assustei. Gente, é mais rotina, tá? Tem algumas coisas a mais que vão fazer, que não foi falado, mas a gente vai falar mais pra frente, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês a técnica da escovação das mãos dos profissionais no momento da cirurgia, como é que funciona a escovação das mãos, como é que é a técnica dessa escovação. Vou falar pra vocês um pouquinho mais sobre como é que vocês vão auxiliar na colocação do avental cirúrgico, tá bom? A gente vai conversando mais aos poucos. E também vou falar já mais pra frente sobre o quê? Sobre as pinças, como é que serão utilizadas, falar mais sobre quais os tipos de cirurgias mais comuns, tudo bem? Então até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.